Vamos iniciar o nosso estudo hoje, o capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Nós vimos aqui no finalzinho do capítulo 3, no último estudo, que o texto nos fala a respeito de um repouso e que aqueles que foram desobedientes, eles não conseguiram entrar nesse repouso. E precisamos refletir um pouquinho, porque no próximo capítulo, nesse capítulo 4, se fala bastante desse repouso. Precisamos entender direitinho o que significa esse repouso para nós termos a esperança de entrar nele. Aqui na introdução do capítulo 4, a palavra diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Aqui no versículo 4, ele fala de um certo lugar e cita Gênesis capítulo 2, versículo 2, que do sétimo dia, a palavra disse, repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Quando a gente vai examinar lá o Gênesis, nós vemos que nos primeiros dias da criação, Deus criou o universo, criou o mundo, os elementos físicos, depois as plantas, os animais, inclusive o homem. Toda a obra de Deus, ela foi feita até o sexto dia. Depois do sexto dia, no sétimo dia, que as pessoas acharam por bem chamar de sábado, no sétimo dia a palavra disse que Deus, ele entrou no seu repouso. Ou seja, ele teria concluído a sua obra. Mas quando se fala que Deus entrou no seu repouso, será que ele deixou de agir na criação? Essa palavra repouso quer dizer mesmo ficar ali quietinho, na paz do Senhor, ou ela teria um outro significado? Nós vemos no Evangelho segundo João, no capítulo 5, versículo 17, Jesus afirmar que o Pai trabalha a todo instante e que ele também estava trabalhando como Pai. Assim, essa palavra repouso, ela não pode significar que o Pai deixou de realizar obras. O que se pretende dizer com esta expressão repouso é que Deus concluiu a obra dele. Nós, nesse dia sétimo, percebemos que o Criador, ele dá vida a todas as coisas. Ele cria novamente o homem e a mulher, embora lá no capítulo 1 ele já o tivesse feito. Nós vemos que tudo aquilo que implica o sétimo dia está ligado às coisas espirituais, às coisas que nós não vemos. No capítulo 2 do Gênesis e capítulo 3,
nós temos a união do homem e da mulher, nós temos a tentação e a separação da alma do seio de Deus. Esse repouso do Senhor é, pois, a conclusão da sua obra. É claro que ela ainda não está totalmente concluída. Como é que nós poderíamos imaginar um repouso para nós? Aqui, a expressão utilizada, o título do capítulo 4, é o repouso do cristão. Mas, quando examinamos mais cuidadosamente o que está escrito, nós percebemos que a palavra está se referindo àqueles que foram tentados no deserto. Ora, não se está falando aqui do repouso daqueles que andariam com Cristo, ou pelo menos aquilo que ele faz referência aqui é ao povo antigo, que lá no deserto não entraram no repouso do Senhor porque foram desobedientes. Mas não foram todos. Nós vemos que um bom número daqueles que andavam no deserto entraram no repouso do Senhor. E percebemos que ao longo da história bíblica, ao longo da história do povo de Deus, houve muitos outros que também entraram nesse repouso. A palavra, quando nós examinamos com mais atenção, ela nos dá a entender que esse repouso está ligado à atitude de obediência, à atitude de salvação, de ter encontrado aquele caminho que estava disponível ao povo de Deus desde a época de Abraão. Algumas pessoas pensaram erroneamente que somente através do Cristo encarnado e morto na cruz é que se poderia encontrar a via da salvação. Fosse dessa maneira, Abraão não teria sido o primeiro crente. Se ele foi o primeiro crente, é porque mesmo antes de Jesus nascer e ser crucificado, havia um caminho de salvação, uma porta para a alma encontrar a salvação. Assim, irmãos, parece, quando a gente lê esse texto, que os que entram no repouso do Senhor são aqueles que encontram a salvação no Senhor pela obediência e pela submissão à vontade daquele que fez as promessas. Veja que não é por obras, é por causa de crermos nas promessas que foram feitas. Então, na introdução do capítulo 4, a palavra diz para a gente ter cuidado, temamos, pois, que deixado a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Quer dizer, nem todos entram no repouso do Senhor. Isso deixando de lado a promessa que lá atrás havia sido feita. Nós temos, inclusive no Salmo 95, a palavra do Senhor dizendo que os desobedientes não entrariam no seu repouso, na sua paz, no seu estado de comunhão plena. A palavra, ela segue dizendo que parece que alguns ficaram para trás porque eles não conseguiram entrar nesse estado de repouso, ou seja, não conseguiram concluir a obra da sua salvação. Também a nós foram pregadas boas novas, como a eles também. A boa nova que foi pregada aqui se refere, evidentemente, às boas novas de Cristo. Mas aqueles que lá atrás não entraram no repouso, também foram anunciadas as promessas. E eles poderiam crer nas promessas para poder entrar no repouso e na graça do Senhor. Mas isso não aconteceu com parte desses que lá atrás caíram no deserto por causa da sua desobediência.
Voltando aí novamente no versículo 2, também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, o problema da desobediência está na falta de fé. Amém? Na falta de fé. É o que ele está dizendo aqui. Olha, foi anunciada a palavra, foram anunciadas as promessas, mas eles não creram e por isso entraram na desobediência. Por consequência, não encontraram paz, não encontraram graça, não encontraram a salvação. Porque nós, aí falando, nós que andamos com o Senhor, os que temos crido, questão é de fé, presta bem atenção nisso aí. Nós, os que temos crido, entramos no repouso do Senhor, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Os desobedientes, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Ele está dizendo que aqueles que caíram no deserto, que eles foram desobedientes, não entraram no repouso do Senhor, embora as obras que eles iriam fazer ainda estivessem acabadas. O que quer dizer acabadas? Que aquelas almas estavam preparadas para serem salvas em algum lugar ou tempo da história desse mundo. As obras desse povo, chamado povo de Deus, ela já está concluída. O que quer dizer isso? Quando o engenheiro vai programar lá um edifício, vamos imaginar que cada um de nós somos um cômodo desse edifício, uma casa que vai ser construída ali dentro desse prédio, um apartamento, vamos dizer assim. Quando nós vemos o edifício saindo do chão, os buracos, os primeiros fundamentos, tudo parece a nós que as coisas estão muito incertas ainda quanto ao que vai acontecer com a construção desse prédio. Durante a construção, às vezes uma parede desaba, há um acidente aqui e ali, as coisas não saem muito bem como se esperava, a parede não foi pintada de acordo ou conforme estava no projeto e teve que ser pintada novamente, uma porta foi colocada no lugar errado, aquilo teve que ser trocado e colocado em outro lugar, e nos parece que houve muitos erros na construção desse edifício. Porém, quando o engenheiro, o projetista, ele termina de concluir toda a sua obra e o faz segundo aquilo que na fundação desse prédio ele projetou, nós percebemos que tudo está uma maravilha, cada coisa no seu lugar. Então, quando nós vemos algumas almas caindo no deserto, não quer dizer que elas entraram para sempre no estado de desobediência. Mas as obras dessas almas, quer dizer, a sua história já está preparada para que, em tempo oportuno, eles também possam entrar no repouso do Senhor. Por isso que diz aqui, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Acabadas. Quer dizer, estivessem prontas. Poderia nos dizer alguém, pastor, está falando de predestinação? Estou falando de predestinação. Amém? Não é a mesma predestinação de Calvino. No contexto calvinista, e que normalmente se dá a predestinação, acredita-se que algumas pessoas tenham sido feitas para a salvação e outras para a danação eterna. Nós não advogamos esse conceito porque para nós não existe inferno eterno e nem danação eterna. Isso no nosso ponto de vista que nós defendemos aqui em nossa comunidade. Já expliquei algumas vezes, mas vale a pena nós afirmarmos de novo que a palavra eternidade, na sua origem, na sua língua, no hebraico,
ela não significa para sempre, mas sim por um tempo indefinido, ou por um tempo muito longo, mas não para sempre. São coisas distintas e, evidentemente, eterno só pode ser o Pai. As demais coisas que existem são transitórias e foram criadas por Deus, e se foram criadas, elas não podem ser eternas. Elas um dia deverão ter o seu fim. Só nós que somos filhos do Altíssimo temos a eternidade em nós, porque não fomos criados por Deus, nós fomos soprados por Deus, segundo o capítulo 2 do livro Gênesis. Leia lá com cuidado, você vai ver que nós não fomos criados, fomos soprados por Deus. Porque em certo lugar, voltando aí ao versículo 4, disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Então, é importante, irmãos, que a gente entenda de uma vez por todas que as boas novas também foram pregadas antes de Cristo. Pelo menos é o que dá a entender aqui o texto. As promessas foram feitas há muito tempo. Nós não estamos falando aqui de doutrina, nós estamos falando aqui de promessas. São coisas distintas. Não é? Pelas promessas, nós podemos crer e entrar no repouso do Senhor. Se cremos, obedecemos. Se não cremos na promessa, nós não obedecemos o Senhor. É uma coisa natural. Por meio da fé é que nós nos tornamos justos. Esses alguns, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. E quem são esses? São aqueles que caíram no deserto, não é mesmo? São aqueles que lá atrás não obedeceram. Não são essas as ovelhas perdidas da casa de Israel, a quem Jesus Cristo veio para resgatar? Não era muito comum Jesus dizer nos seus discursos que ele não tinha vindo para os estranhos? Pelo menos em muitas passagens nós vemos ele dizer essas coisas. Depois disseram, os judeus não aceitaram Jesus e assim ele foi procurar os gentios e muito bem, os gentios receberam Jesus e agora ele é Senhor dos gentios. Será mesmo que estas coisas são dessa maneira? Ou nos falta um entendimento mais profundo a respeito do que se passa? Jesus Cristo é o Senhor do povo de Deus, da nação escolhida, das ovelhas perdidas da casa de Israel, das almas que ouve este santo chamado. Estejam eles no meio de gentios, no meio de judeus, no meio de espíritas, no meio de budistas, esteja onde estiver. Estas almas, elas ouvem Cristo, porque Cristo é pastor das ovelhas perdidas da casa de Israel, irmãos. Amém? As almas, elas existem em muitos tempos, em muitos períodos. Isso está por toda a Escritura, esse princípio e fundamento. Se a gente não entender por esse ponto de vista, é claro que a Escritura Sagrada perde o seu rumo, o seu sentido. Imagina se Jesus equivocadamente iria lá descer no meio dos judeus para pregar a doutrina do Evangelho para eles e eles iriam negá-lo e depois ele, vendo que não ia dar certo, resolveu escolher os gentios para que eles pudessem defender o seu Evangelho. Irmãos, não há erro na obra de Deus. Se Jesus disse que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele não está falando da casa dos gentios, não. Ele está falando da casa de Israel. A casa dos gentios foi tratada pelo apóstolo Paulo. Paulo é que foi lá na casa dos gentios para poder levar
as boas novas que Cristo determinou que ele fizesse. Mas Jesus está ainda em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, o povo santo de Deus. Amém? Não importa onde a alma esteja. Não importa em que nação, em que país que ela esteja. São essas almas que caíram no deserto, são as tribos que degeneraram, que se perderam, como alguns imaginam. Alguns rabinos dizem que é um movimento efraimita que eles falam, que seria do originário do Efraim, né? Um movimento de volta do povo, destas almas que se sentem em sintonia com Israel e que estariam voltando lá para Israel e tudo mais. Esse pensamento existe no meio dos judeus, mas é muito mais do que eles imaginam. Não se trata apenas do Israel físico, mas se trata, na verdade, da Nova Jerusalém. A terra prometida não é um lugar físico, mas é o mundo novo, a nova humanidade, irmãos. Evidente que Deus não está preocupado apenas com esse ou com aquele país, mas com toda a humanidade, com todo o mundo que precisa ser transformado. E nós precisamos ver se fazemos ou não parte desse povo. Somos povo de Deus? Somos gentios? Como é que é a nossa fé? Nós temos um compromisso com o Senhor? O que fala essa Escritura para nós? Será que quando a gente lê a Escritura, nós somos indiferentes a essa palavra? Ou a nossa alma fica profundamente tocada com aquilo que diz a Escritura? São perguntas que nós precisamos fazer para saber o que somos, irmãos. Se somos ovelhas do Senhor ou se simplesmente somos gentios. Porque o Senhor procura as suas ovelhas para juntar as suas ovelhas em torno de uma causa que está além da igreja. É claro que está além da igreja. Só olhando assim dá para a gente ver que igreja é um polo de desentendimento, não é verdade? Basta ter esse monte de igreja por aí, a gente sabe que igreja é lugar de desentendimento, é ponto de vista humano. Porque se fosse ponto de vista divino, só tinha uma igreja. Os irmãos concordam comigo? Então, como o ser humano, no seu atraso, no seu sono espiritual, no seu pouco entendimento das coisas mais elevadas, foi dado a eles esses espíritos, essas igrejas, para que eles pudessem viver a sua fé de alguma maneira. Tá bem? Mas vamos imaginar um mundo civilizado, um mundo onde a justiça de Deus, onde a verdade de Deus estivesse na sua plenitude, não poderia ter 7 igrejas, né? Ou as demais denominações são muitas, não são só 7, né? Oficialmente, para a Escritura, são 7 igrejas, mas são muitas denominações. Evidentemente, nós teríamos uma verdade só, se houvesse um só Espírito. Amém? No versículo 7, a palavra agora diz que Davi fez referência também a esse repouso. É lá no Salmo 95. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de quem? De quem que é a voz? Do Senhor, do nosso pastor, não é mesmo? Quem que é o nosso pastor? Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Então, o que aconteceu com Josué? Ele não foi lá, derrubou os muros de Jericó, não foi Josué que levou o povo até a cidade santa, até a terra prometida, naquela época Israel, Canaã, ele levou o povo até aquele lugar. Mas se fosse aquele lugar, o lugar definitivo, a promessa não daria seguimento. Ele não teria falado de um outro dia, de uma outra promessa. O povo se instalou lá, mas a promessa continuou sendo anunciada. Eles concluíram, entraram no repouso do Senhor. Josué
fez com que eles entrassem no repouso porque eles cumpriram aquilo que Deus tinha preparado para eles. Mas não terminou lá. Tanto é verdade que a história prossegue. E a promessa não foi cumprida. Até hoje a terra prometida não foi encontrada, porque ela não está em Israel. Não é a terra de Israel. Embora lá esteja Jerusalém e tudo mais. As raízes do povo santo está lá mesmo. Não estamos negando, irmãos. Mas é claro que Israel, a nova humanidade, é a Jerusalém que o Senhor deseja que seja construída. E que vai ser construída porque o reino de Deus está próximo. Então Josué não falaria de outro dia, quer dizer, não diria que as coisas iriam continuar se desenrolando. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Esse repouso é para quem? Para aqueles que não encontraram ainda. Amém? Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ele se refere a quem? As ovelhas que não encontraram repouso. E aquelas que encontraram repouso? Encontraram a sua salvação? Sim. Porque creram na promessa. Não foram essas almas que reinaram com Cristo nos 1000 anos depois do cativeiro babilônico? Os irmãos já devem ter ouvido eu fazer comentários aqui a esse respeito. Quem foram os que passaram pela primeira ressurreição? E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Não é um reino material como algumas pessoas pensam. É um reinado espiritual. Jesus já existia muito tempo antes dele ter nascido, irmãos. Como ele mesmo afirmou, antes que Abraão existisse, eu sou. Tá bem? Então, ao dirigir-nos a palavra, ao dizer aqui que ainda resta um repouso para o povo de Deus, ele está aqui se referindo aos que ainda não tinham entrado no repouso. Portanto, versículo 9, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Aqui ele mostra como é que a gente, pela obediência da fé, pela obediência que nos vem da fé nas promessas, como que nós podemos alcançar por nós mesmos o repouso do Senhor, porque cremos. Amém? A partir do versículo 11, existe uma instrução. Ele quer mostrar como é que a gente entra nessa salvação. Como é que nós entramos nessa salvação? Qual é o mecanismo dela? Neste repouso. Ele diz assim, procuremos, versículo 11, procuremos entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta, a palavra de Deus é credenciada para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ponto. Amém? A palavra de Deus, ela penetra a nossa alma como uma espada aguda, de 2 gumes, quer dizer que corta nas 2 faces. Já viu a faca lá em casa? Ela só tem um lado que corta, não é? Faca em casa tem um lado que corta e o outro não. A espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados.
que o autor nos diz? Que a palavra de Deus é como uma espada afiada nas duas faces e ela penetra a profundidade do nosso ser. No mais profundo do nosso ser, em toda a história do nosso ser, desde que nós estamos sendo construídos pelo grande projetista que é Deus. Desde o comecinho lá, quando foram feitos os primeiros fundamentos da nossa alma. A palavra de Deus penetra toda a profundidade e nos dá condições de discernir. O que quer dizer discernir? Você usar a sua inteligência para você saber aquilo que vai no seu pensamento. Se você está pensando de acordo com a vontade de Deus ou se você está indo na contramão. Ela é credenciada, apta, preparada para discernir, quer dizer, para separar os maus dos bons pensamentos. Esse é o papel da palavra de Deus, e aquele pastor que não pregar a palavra de Deus para mostrar o pecado do povo que está sob a sua tutela, é claro que ele vai ser responsabilizado por estes irmãos irem parar nos infernos. O papel do pastor é pregar a palavra de Deus que acusa o crente do pecado que ele comete. Isso é o que o pastor tem que fazer. O resto é conversa, irmãos. O resto é adereços. Sabe, adereço, vai lá colocando, faz isso, faz aquilo, tá? Mas o que interessa mesmo é a palavra de Deus, porque é ela que salva. Ela que faz o homem saber o que é certo e o que é errado. Como é que você vai esconder do homem a palavra de Deus? Ela também mostra as intenções do nosso coração, do coração pecador. Então, para nós entrarmos nesse repouso, nós temos a palavra do nosso Deus que nos ajuda a discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Veja que o versículo 12 começa dizendo assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é a palavra do pastor. Não é a palavra do guru, do papa, do padre. É a palavra de Deus. Eu dizia ao pastor Joel, antes de nós começarmos o estudo aqui, ao presbítero Sidney, que não há honra maior do que nós podermos falar da palavra de Deus. Se você puder ler a palavra de Deus publicamente, ler é uma honra. É uma honra. Você está falando da palavra do teu Pai, do Santíssimo, irmãos. Não há criatura alguma que possa esconder coisas do Senhor, diz o versículo 13. Ninguém pode esconder nada de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Para falar com Deus, é melhor você se confessar com Ele. É melhor você falar das suas misérias para o teu Pai. Nessa circunstância, quando estamos diante dos nossos pecados, nós temos alguém que nos ajuda a sair dessa desobediência. Jesus Cristo. O pastor enviado para procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu sinto muito, mas é só o que ele veio fazer. Procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse que ele veio fazer. Ele é o nosso pastor, irmãos. Claro que ele vai tirar o pecado do mundo e tudo mais. Isso é outro departamento. Mas ele veio para encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós que somos ovelhas, podemos contar com ele. De que jeito?
temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Sendo assim, retenhamos firmemente a nossa confissão. Quando a gente diz que o Senhor penetrou nos céus, significa que ele fez alguma coisa. Não é verdade? Alguma coisa ele fez para poder interceder por nós. Ele penetrou nos céus. Ele entrou lá no santuário. Lembra da passagem que o Senhor disse, essas árvores não produzem mais, corta, joga fora? Quer dizer, as ovelhas perdidas da casa de Israel, elas já estavam perdidas mesmo. O Senhor queria eliminar. Aí Jesus entrou lá e disse, Senhor, deixa eu estercar. Vamos esperar mais um pouco. Olha, nós estamos falando aqui, irmãos, que a salvação não está disponível aos gentios, não, viu? Está assim. Paulo fez esse trabalho. Colocou o Senhor à disposição dos gentios para que eles pudessem ser salvos. Mas Cristo penetrou nos céus para nos salvar, resgatar a nós que somos ovelhas do pasto do Senhor. É diferente. É outro departamento, irmãos. É outra coisa. Qual que é a nossa confissão? Não temos aqui... Vamos ver. No início do capítulo 3, os irmãos se lembram? Vamos dar uma olhadinha lá, olha bem. Irmãos santos, participantes da vocação celestial. O que quer dizer isso? Eu tenho já em mim a marca de ovelha do pasto do Senhor. Desde o começo da construção do grande edifício. O meu nome está lá no livro. Mas o meu não está. Bom, aí não sei, você reclama com o Senhor lá. Eu sei que o meu está. Eu creio. Amém? Então nós já trazemos em nós uma vocação, um chamado. Não importa que tempo que você exista, em que lugar que você exista, em que raça que você vai existir, isso não importa. Eu estou dizendo que as ovelhas estão espalhadas em todo o mundo. Irmãos, não importa. Ela tem um chamado, ela tem uma marca lá dentro dela. É vocação. Então a palavra diz aqui para a gente reter, olha só no finalzinho do versículo 14, reter firmemente a nossa confissão. O que é a nossa confissão? A nossa vocação. Vocação de quê? Vocação de filhos de Deus. Amém? De santos. Não de perfeitos. Não existe isso aí, irmãos. Negócio de santo, perfeito. Não existe isso não. Santos significa separados para Deus. Amém? É como se ele tivesse muitas ovelhas. E tem mesmo, porque todas as nações são do Senhor, todos os povos são do Senhor, mesmo aqueles que não creem no Senhor, todos são deles, porque ele criou todas as coisas. Mas no meio do seu rebanho, ele escolheu um certo tanto de ovelhas para ele, para um determinado fim, que talvez não compreendamos ainda muito bem, mas ele escolheu um rebanho para ele. Você não concorda? Bom, vai discutir com ele que é o dono das ovelhas, não é comigo. Cabe só anunciar, a mim anunciar aquilo que ele me falou. Ele me falou isso, as ovelhas são minhas. Eu pego e faço o que quero das minhas ovelhas. E tem mais, e faço das outras também, do jeito que eu quero, porque tudo é meu. Eu sou o Senhor. Em todo lugar ele diz isso, quando a teimosia está presente, ele diz, eu sou o Senhor. Nós não podemos continuar em desobediência, amém? Não dá para a gente continuar, irmãos,
faltando com a fé nas promessas, no nosso Salvador, o Senhor, que veio para nos tirar dessa grande confusão em que nós nos enfiamos, de idolatria, de mentiras, de vida fácil, de servidão ao mundo, de dependência das coisas desse mundo. Nós precisamos depender somente do nosso Deus, se somos ovelhas do Senhor. Ah, pastor, eu acho que eu não sou. Bom, tudo bem, vamos juntos, vamos seguindo aí, segue junto aí com a gente, vamos em frente, não é? Mas se você sente que é ovelha do Senhor, fale com o Senhor, Ele vai te revelar muitas coisas maravilhosas. Não temos um sumo sacerdote, versículo 15, vamos concluir. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, porém não teve pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Amém? Então, se entramos na graça do Senhor em tempo oportuno, seremos ajudados pelo Senhor. Quero lembrar os irmãos, às vezes os irmãos ficam assim meio assustados, porque eu digo que essa escritura aqui não foi escrita para os gentios, né? Embora os gentios tenham usado essa escritura para fazer a sua doutrina, formular as suas teologias. Amém? Aleluia, não temos nada contra, mas a carta foi escrita aos hebreus. É isso que diz a carta aí? Olha em cima, aos hebreus, é isso? Tá bem, então a palavra é dirigida ao povo de Deus, ao povo escolhido. Amém.